Tiago, ele vai estar trazendo a palavra nessa manhã. Dá uma salva de palmas, por favor. Sim. Eu sei que Deus vai usar muito a vida dele, né? Como a cada domingo Deus está nos desconstruindo para nos construir segundo o seu pensamento. Então, mesmo que você às vezes fale assim, eu venho ver o que tem para mim hoje, né? Que a gente é assim, a gente é daquele tipo de pessoas, eu quero os meus direitos, né? É natural, né? Mas hoje, abra seu coração. Aquilo que vier de Deus sempre é bom. Deus nunca erra. E uma vez eu aprendi isso, por obedecer a Deus, a gente nunca erra, sempre acerta. Então obedece, mergulhe, abra seu coraçãozinho, sim? Eu sei que você vive com suas dores, suas preocupações, tudo aquilo que você já sabe do seu interior, mas Deus traz uma porção preciosa daquilo que nós precisamos mesmo. Levante sua mão aqui em direção ao Tiago. Deus, obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor preparou essa manhã para a gente, para nos ministrar, para fluir de uma maneira tão especial. Não é o que nós queremos, é o que o Senhor quer para nossas vidas. E nós queremos nos submeter à Tua vontade, queremos nos submeter a Teus pensamentos, e que o Senhor possa fluir através da vida do Tiago, que ele seja uma voz que vai amplificar aquilo que está nos teus pensamentos e no teu coração, Pai. Obrigado por ter escolhido o Tiago, por ter sido esse o dia, um dia especial. E nós estamos aqui com o nosso coração aberto, quebrantado ante Tua presença, para o Senhor fluir. Obrigado, Espírito de Deus. Amém e amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Você está bem? Vocês estão bem? Como é bom, meus irmãos, estar com vocês aqui em comunhão novamente. Fala para o seu irmão assim, como é bom, meu irmão, estar em comunhão. Estou muito feliz de estar aqui essa manhã. A gente está voltando aos poucos, de forma gradual. A gente passou alguns meses fora, devido ao nascimento do nosso milagre, chamado Aurora. E a gente está muito feliz. A Aurora nasceu dia 4 de abril, 12h15. Foram momentos ali de muita alegria. É um momento, não sei nem como descrever. Mas ela está bem, está crescendo bem, vai fazer 4 meses já. A gente está no desafio, né? Porque às vezes ela gosta de acordar de madrugada. E às vezes ela gosta de acordar às 5 horas da manhã no sábado. E ela fica brincando 5 horas da manhã, ela quer que a gente levante junto com ela. Mas tem sido muito bom, apesar aí da privação de sono. Confesso que ninguém avisou pra gente que a gente ia passar por isso. Então, Arnaldo e Vanessa, eu estou avisando vocês aqui do púlpito. Durmam bastante, aproveite essa fase, porque quando vem é desafiador, né? Mas está tudo bem com a gente está muito feliz de a gente estar aqui com vocês. Apesar desses desafios, a gente estava com o nosso coração aqui, a gente estava acompanhando de longe tudo que estava acontecendo aqui e eu consegui assistir uma ministração do YouTube do pastor Adriel e de certa forma aquela palavra ela ministrou muito ao meu coração, ela tem falado muito comigo ainda. E eu percebo que Deus, Ele tem costurado uma série de ministrações aqui. Eu não sei se você tem percebido isso, mas o pastor Adriel trouxe uma palavra sobre Zaqueu. Ele falou do movimento que Zaqueu fez. Ele falou da gente oferecer uma resposta para Deus. Não sei se você lembra dessa palavra. Se você não lembra, depois a gente pode te mandar o link aí para você assistir. Mas foi uma palavra que falou muito comigo, mesmo não estando aqui. E quando a gente voltou, ele comentou de novo um pouquinho sobre isso. Semanas atrás, a gente viu a pastora Vanessa trazendo uma palavra sobre a gente parar de fugir. E ela falou um pouquinho sobre Moisés, o chamado de Moisés. Então você vê, a gente ofereceu uma resposta, chamado de Moisés, a gente parar de fugir. Pastor Junão, na semana passada,
ele também trouxe uma palavra sobre a gente avançar, e ele trouxe a história de Gideão também. Então assim, a gente vê um carinho de Deus sobre a nossa família, a gente vê Deus ministrando coisas, entrelaçando, falando muito ao nosso coração, e eu de certa forma quero seguir um pouquinho essa linha também que Deus está construindo aqui, que Deus está falando. Hoje eu queria compartilhar com vocês a história de um profeta que viveu no Antigo Testamento. Pelo menos a gente não costuma ouvir muitas histórias sobre ele, mas a vida dele tem ministrado muito o meu coração, tem falado muito ao meu espírito. Eu li um artigo sobre a vida dele, eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre a vida dele, e ministrou muito a minha vida, ministrou muito o meu coração, e eu quero falar um pouquinho sobre esse profeta. Mas antes de eu falar o nome dele, eu vou dar algumas dicas para vocês, e vamos ver se vocês descobrem quem é ele, tá? Esse profeta, ele viveu em torno de 780 anos a 740 anos antes de Cristo. Na época que ele veio, na época que ele nasceu, na época que ele veio, Israel ele estava dividido em dois reinos. Reino do Norte e Reino do Sul. Essa divisão, tudo ali era Israel, mas teve um período da história que Israel se dividiu em dois. Se você deseja saber mais sobre isso, você pode ler 1 Reis capítulo 12, fala da história ali de Roboão. Roboão era filho de Salomão, não sei se você conhece, mas Roboão era filho de Salomão, ele foi um dos reis de Israel, e Roboão foi um homem muito pesado com o povo. Ele começou a apertar muito o povo, ele começou a espremer muito eles, começou aquele que era pobre começou a se tornar escravo, ele era um cara ganancioso, ele desejava o poder, e Roboão começou a apertar tanto o povo, que o povo chega uma hora que ele se divide em dois, e se levanta nesse tempo, Jeroboão primeiro, ele se levanta ali nessa época de Roboão, e as tribos do norte então elas se rebelam contra as tribos do sul, e o reino de Israel ele é dividido em duas partes. Eu quero dar um contexto para vocês aqui, um pouco histórico, para você entender um pouquinho onde a gente vai chegar, tá? Então Israel ele é dividido em duas partes. Fica no reino do norte Jeroboão I, que se rebelou contra as tribos do sul, e Roboão ficou nas tribos do sul. Mas não é essa história que eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, eu quero compartilhar uma história com vocês que ocorreu 150 anos depois dessa história de Roboão. 150 anos depois dessa história, surgiu esse profeta. Eles estavam ainda nessa época de reino dividido, Roboão já havia passado, e agora era o reinado do rei Uzias. O rei Uzias, ele reinava ao sul, e agora era o reinado de Jeroboão II, sul ou norte, peraí, isso, Uzias reinava ao sul, sul era chamado de Judá, e Jeroboão II reinava ao norte, que agora era chamado de Israel. Então essa fase de Roboão já havia passado, passou 150 anos, eles ainda estavam vivendo o reino dividido, e agora era o reinado de Uzias e Jeroboão II. Jeroboão II, ele foi um excelente líder militar nessa época, ele conseguiu de certa forma neutralizar os inimigos ali de Israel, ou ele neutralizou, ou ele aniquilou, ou os inimigos eles estavam silenciados, mas Jeroboão II, ele conseguiu neutralizar as fronteiras de Israel, ele conseguiu ali trazer certa paz para Israel, e nesse período de Jeroboão II, Israel ele começou a prosperar muito, foi uma fase ali com domínio deles, tanto Judá quanto Israel, eles começaram a ter uma prosperidade financeira muito grande. Esse tempo de prosperidade deles foi comparado até aos anos de ouro ali de Davi e Salomão, né? De tanto que eles estavam prosperando, né? Então, porque ele fez esse domínio ali em Israel e ele conseguiu dominar as principais rotas comerciais ali daquela região. Então, com esse domínio de Israel ali tinha um fluxo muito grande de comércio. Ele conseguiu dominar essas fronteiras e essa rota comercial ela ficou sob o domínio de Israel. E com esse domínio de Israel, eles conseguiam tributar as caravanas que passavam por ali, eles conseguiam cobrar mais impostos,
E isso foi gerando muita riqueza para Israel, foi gerando muitos... O rico ele começou a se tornar cada vez mais rico, e aumentou ali consideravelmente as riquezas do povo. Mas infelizmente, meus irmãos, como quase sempre acontece, a prosperidade material começou a trazer corrupções sociais e religiosas. Israel, ele começou a se corromper novamente. Infelizmente, Jeroboão também permitiu a entrada da idolatria, ele permitiu a entrada de outros deuses, ali os deuses de Canaã, e a injustiça nesse período começou a tomar força. Israel, ele começou a se afastar cada vez mais de Deus, e nem tudo ia bem, apesar dessa aparente prosperidade financeira que eles estavam vivendo. Ganhar dinheiro agora era mais importante do que adorar a Deus. Os ricos exploravam os pobres e vendiam eles como escravos. O sistema judiciário daquela época era corrupto. E a injustiça estava cada vez maior. Esse era o contexto em que veio esse profeta. Teve um poeta inglês que escreveu algo, eu até escrevi. Eu tinha pegado o nome dele, mas eu acabei apagando sem querer aqui. Mas em 1770 ele escreveu algo e é verdade, eu concordo com ele. Ele fala assim: de mal a pior vai a terra, e a males maiores se expõe, quando a riqueza acumula e seus homens se decompõem. Isso é verdade, de mal a pior vai a terra, quando há prosperidade sem Deus. E apesar dessa prosperidade, eles estavam se afastando cada vez mais de Deus. Além do amor ao dinheiro, a idolatria aos falsos deuses era muito presente. Eles já não adoravam mais somente a Deus, eles também agora adoravam falsos deuses. Eu peguei os 3 falsos deuses que eles adoravam aqui. Eles adoravam deuses do sexo, chamava Aserá, eu acho que fala assim. Eles adoravam o deus da guerra, Anat, e também a Baal, o deus do clima, considerado o falso deus do clima. Ou seja, meus irmãos, Israel estava prosperando financeiramente, mas Israel também estava vivendo uma degradação social. Israel estava vivendo uma perversão da religião, e Israel estava vivendo uma prostituição cultural também. São esses pecados que eles estavam vivendo nessa época. E é exatamente nesse contexto, é exatamente nesse momento da história de Israel que surge esse profeta. Em um momento precário espiritualmente surge esse profeta. Vocês já descobriram quem é? Alguém quer arriscar aí? Jeremias? Isaías? Eu falei, né, esse profeta não é um cara que a gente costuma falar muito, mas nesse período da história surge o profeta, então, Amós. E é sobre ele que eu gostaria de falar com vocês um pouco. Abra sua Bíblia comigo em Amós. A vida dele tem falado muito ao meu coração, e eu espero de verdade nessa manhã que você saia com uma semente também. Infelizmente a gente não tem muito tempo para se aprofundar. Eu quis dar um panorama bem rápido sobre o contexto histórico para você entender, né? Porque às vezes a gente lê algo sobre a vida desses profetas do Antigo Testamento, a gente não sabe muito bem o que estava acontecendo. Então, nesse contexto da vida de Amós, Israel estava vivendo justamente isso. Eles estavam vivendo um período de prosperidade financeira, porém eles estavam cada vez mais se afundando no pecado, eles estavam cada vez mais se afastando de Deus. E a gente não tem muito tempo aqui para se aprofundar no livro de Amós, né? Mas eu quero te mostrar aqui a divisão básica do livro de Amós. Se você olhar na sua Bíblia do capítulo 1 ao capítulo 2, é uma série de mensagens de Amós às nações e a Israel, capítulo 1 e o 2. É um livro bem curto, ele tem 9 capítulos só, mas do 1 ao 2 é uma série de mensagens de Amós às nações. Dos capítulos 3 a 6, a gente vê, são coleções de poemas que expressam a mensagem de Amós a Israel e a seus líderes.
Então Amós expressa uma série de poemas para Israel, e nos capítulos de 7 a 9, descreve as visões que Amós teve dos juízos de Deus contra Israel. Basicamente, essa é a divisão do livro, são essas 3 divisões. Depois você pode estudar na sua casa melhor. 9 capítulos, você lê acho que em menos de 1 hora, você pode estudar um pouquinho melhor, né? E eu gostaria, nessa manhã, de ler com vocês Amós capítulo 7. Corre comigo em Amós capítulo 7, versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 15. Amós capítulo 7, do 1 ao 15. Foi isto que o Senhor soberano me mostrou numa visão. Ele se preparava para enviar sobre a terra um exército de gafanhotos. Isso foi depois que a porção do rei havia sido colhida dos campos, quando brotava a colheita principal. Em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, perdoa-nos, do contrário não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor voltou atrás e disse: o que você viu não acontecerá. Foi isso que o Senhor soberano me mostrou em outra visão. Ele se preparava para castigar seu povo com um grande fogo. O fogo havia consumido as profundezas do mar e devorava toda a terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, imploro-te que pares, do contrário não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor soberano voltou atrás e disse: isto também não acontecerá. Verso 7, foi isso que o Senhor me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé, junto ao muro que havia sido construído, usando-se um prumo, e segurava o prumo em sua mão. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: provarei meu povo com este prumo, não fecharei mais os olhos para o que fazem. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruínas, e os lugares de adoração de Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós conspira contra o rei aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Assim diz ele: em breve Jeroboão será morto pela espada, e o povo de Israel será enviado para o exílio. Então, presta atenção no versículo 12, 13, 14 e 15. Então Amazias ordenou a Amós: vá embora, profeta, volte para a terra de Judá e ganhe a vida profetizando ali. Não nos incomode com as suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário do rei e o lugar de adoração de todo o reino. Verso 14. Amós respondeu: não sou profeta, e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos. A versão que eu estou lendo é NVT, tá? Talvez sua versão fale de uma outra maneira. Amós respondeu: não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Eu sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto de meu rebanho e disse: vá, profetize ao meu povo Israel. Minha intenção nessa manhã, meus irmãos, não é simplesmente expor aqui os acontecimentos históricos dessa época, não é simplesmente expor aqui os pecados de Israel, mas a minha intenção aqui nessa manhã é falar um pouco sobre a vida desse cara chamado Amós, desse homem chamado Amós. A gente não tem muita informação sobre ele. O que fala sobre Amós está escrito no livro de Amós. A gente não sabe muito a linhagem de que Amós veio. A Bíblia não relata isso. A gente sabe o que o próprio texto diz. A gente sabe que Amós, ele foi considerado um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. E quando eu falo profeta menor, eu não estou falando de menor importância ou de menor estatura. Por exemplo, Samir tem cara de profeta. Se ele fosse um profeta do Antigo Testamento, ele ia ser um profeta menor, porque ele é pequeno? Não.
Na verdade, a nossa Bíblia é organizada em blocos, se eu posso falar assim. Então tem o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, escola dominical aí, hein? Tem os profetas maiores que escreveram mais, e tem os profetas menores que escreveram menos. Amós é considerado um dos 12 profetas menores. O que a Bíblia aqui fala sobre ele, que ele vivia numa vila chamada Tecoa. Essa vila era a 18 quilômetros de Jerusalém, então é como se fosse Mogi ser Jerusalém e Poá se Tecoa, acho que fala assim. A Bíblia fala que ele era um pastor nas colinas, que ele cuidava do gado, ou seja, ele era um fazendeiro, ele era um colhedor de figos, né? E devido a essa profissão de Amós, meus irmãos, com certeza, eu tenho certeza que Amós, ele transitou muito sobre essa região comercial que a gente falou aqui no começo. Com certeza, Amós, ele sabia muito bem tudo o que estava acontecendo, porque afinal, ele trabalhava com produtos ali na sua fazenda que ele comercializava. Então, com certeza, Amós, nessas indas e vindas, ele viu tudo o que estava acontecendo ali. Ele comercializava os seus produtos ali. Eu não sei se ele vendia as ovelhas dele, ele vendia esse fruto, né, os figos. Tem versão que fala o nome desse fruto, como é que é? Na sua Bíblia está como aí? Como? Figos silvestres, tem os sicômoros. Talvez ele vendia esses frutos, né? Eu até fui ver sobre esse fruto. É interessante que esse fruto que ele vendia, esse figo, ele era um figo que era destinado à população mais carente, mais pobre. O consumo desse alimento, ele era mais consumido por essa classe mais pobre, né? Então, com certeza, Amós, ele transitou muito sobre essa região comercial. Com certeza, Amós viu aquela adoração, viu o caminho que Israel estava tomando. Ele conhecia bem toda aquela região, porque ele comercializava seus produtos, né? E ele viu toda a degradação de Israel. Com certeza, ele viu tudo que Israel estava fazendo. Os ricos, eles se tornavam cada vez mais ricos, eles exploravam os pobres. A Bíblia não relata isso que eu estou dizendo para você, né? Mas com certeza, nessas indas e vindas de Amós, ele viu Israel se afundando no pecado. Talvez Amós voltava para a casa dele e possivelmente seu coração ficava angustiado de ver toda aquela situação em que Israel estava tomando. Possivelmente a Bíblia não fala sobre esse momento, mas possivelmente aquilo gerava um conflito no seu coração dele ver que tudo que estava acontecendo ali não estava certo, tudo que estava acontecendo ali não estava correto, tudo que estava acontecendo ali não estava em harmonia com o coração de Deus. A Bíblia não fala sobre isso, mas eu estou aqui pensando, se ele era um fazendeiro, se ele cuidava desses produtos, ele viajava para lá e para cá, e ele viu que o povo estava se afastando cada vez mais de Deus. Mas é nesse contexto de idas e vindas que algo desperta no coração de Amós. Algo desperta dentro dele. Ele conseguiu ver que Israel e os seus líderes, ele conseguiu ver o que eles não enxergavam. Ele viu que todo o fundamento, toda a base que Deus havia dado para eles, tudo estava se corroendo, tudo estava indo para baixo. Sabe, meus irmãos, os dias de Amós não são diferentes dos nossos dias. Nós vemos um mundo tumultuado, nós vemos um mundo que a gente não precisa se esforçar muito. Está muito visível tudo que tem acontecido nos nossos dias. A gente vê cada vez mais uma sociedade corrompida, a gente vê uma sociedade pervertida e escancarado. Eu vi um vídeo esses dias da passeata que teve, e um homem dançando de cueca. Eu acho que você deve ter visto esse vídeo, e um monte de criança assistindo, e aí aquilo, você vai olhando isso e fala assim, cara, olha para onde a nossa sociedade está indo, olha para onde o mundo está indo, né? Não é muito diferente, os dias de Amós não é diferente dos nossos dias. E o mais triste
que isso também não acontece só na vida daqueles que não conhecem a Deus. Isso a gente vê também dentro da igreja, dentro da vida de cristãos que muitas vezes amam mais o dinheiro do que a Deus, cristãos que muitas vezes idolatram pessoas, artistas, amam mais os seus bens, os seus carros, idolatram muitas vezes até a própria família. O amor ao dinheiro, às vezes, é maior do que o amor a Deus. Mas sabe, meus irmãos, é exatamente em tempos como esses que a gente precisa entender claramente qual é o clamor do nosso coração. A gente precisa entender aquilo que o nosso coração está clamando. Porque muitas vezes, meus irmãos, esse clamor, ele está conectado ao nosso chamado. Esse clamor, ele está conectado ao que nós nascemos para fazer. Esse clamor está conectado ao que você nasceu para fazer. O que a gente precisa só fazer é permitir que Deus alinhe esse clamor com o que Ele está clamando nessa hora. A gente só precisa fazer isso. A vida de Amós, ela tem muito a nos ensinar, principalmente para mostrar para a gente como Deus usa, Deus chama pessoas improváveis para falar por Ele em missões extraordinárias. Deus usa pessoas improváveis, pessoas comuns, para falar por Ele em missões extraordinárias. Amós, ele foi chamado em uma hora específica da história, em um ambiente específico. Ele foi chamado por causa de quem ele era em Deus e por causa da sua disposição em ser obediente. Ele não foi chamado por quem ele era. Veja nos versículos 7, corre comigo aí, 7, 12 e 15. Então Amazias ordenou a Amós: vá embora daqui, profeta. Volte para a terra de Betel e ganhe a vida profetizando ali. Não nos incomode com suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário do rei, é o lugar de adoração de todo o reino. Amós respondeu: gente, como isso tem falado comigo? Não sou profeta. Nunca fui treinado para ser profeta. Eu sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto de meu rebanho e disse: vá, profetize ao meu povo Israel. Talvez você se sinta uma pessoa comum. Talvez você se sinta um improvável, que realmente não está equipado para servir a Deus aí de maneira significativa, sabe? Ou talvez, meu irmão, você queira servir a Deus, mas se sente desqualificado. Talvez você se sente inseguro. Talvez você se sente seguro sobre o que Ele quer que você faça. Talvez você não se veja como alguém que tem muito a oferecer para Deus. Talvez você se sinta um improvável. Talvez Amós se sentia assim, sabe, meus irmãos? A Bíblia não fala sobre isso. Ela não detalha esse chamado de Amós como ele fez com Moisés. Mas talvez Amós pode ter se questionado algumas vezes: mas Senhor, eu sou só um boiadeiro. Eu sou só um colhedor de figos. Mas o Senhor chama Amós. Amós não tinha uma linhagem especial. Ele foi chamado para ser profeta, mas ele não teve um treinamento profético formal. Ele não frequentou uma escola de profetas. Ele não tinha uma linhagem sacerdotal. Mas sabe, gente, Deus não está procurando nesses dias pessoas de uma linhagem especial. Deus não está procurando nesses dias qualificação humana. Ele está procurando por pessoas improváveis, que estejam dispostas a serem radicais. Pessoas que desejam ser uma voz dele. Pessoas que não têm medo de falar.
pessoas que denunciam as deformidades do seu tempo, não por ostentação, não para aparecerem, mas por amor a Ele, por amor ao seu reino. Você se sente um improvável? Responda essa palavra no seu coração. Deus tem uma coisa muito especial com os improváveis. Eu não sei se você percebe, mas Ele gosta de surpreender. Ele gosta de surpreender os sábios. Ao longo da história, a gente vê claramente Deus usando um padrão. Repetidamente, Deus usa um padrão de usar pessoas improváveis. Ele quase sempre, na história da Bíblia, Ele trabalhou com pessoas improváveis. A gente, não sei se você lembra, Ele chamou o usurpador Jacó, e depois Ele chamou o rejeitado José. Ele também chamou Moisés, que nem conseguia falar direito. E o tal de Gideão, que se sentiu menos importante da sua família. Sem falar do pequeno e improvável Davi, aquele que foi esquecido por seus pais. E os simples pescadores, Pedro, Tiago e João. Pedro, ele não tinha negado Cristo 3 vezes? E o perseguidor de cristãos, meus irmãos? Paulo, esse sim era um baita improvável. Quem imaginaria naquela época que Paulo se tornaria uma voz profética de Deus? Quem imaginaria isso? E tantos outros ao longo de toda a história da igreja. A maior parte da igreja primitiva era composta de pessoas improváveis. E nós aqui, os improváveis aqui. O improvável Tiago, o improvável Mariana, os improváveis Arnaldo e Vanessa. E nós aqui, parece loucura, né? É por isso que eu chamo essa palavra de a loucura de Deus. Parece loucura o que Deus faz. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, 26, ele fala assim: lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios. Assim como Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos, Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considerava importante. Portanto, ninguém jamais se glorie na presença de Deus. É dessa maneira que Deus faz, para que ninguém se glorie. Porque, meus irmãos, a história é dele. A história que está sendo escrita, que foi escrita aqui, a história que nós estamos vivendo, a história é dele. E ele faz do jeito que ele quer. Ele usa do jeito que ele quer. Ele escolhe pessoas improváveis, porque Ele quer, para que ninguém se glorie. Você se sente um improvável? Porque eu me sinto um improvável. E eu não falo isso para ninguém ter dó de mim, não é isso. Eu me sinto improvável, porque muitas vezes eu sou pego aqui nos meus sentimentos, nas minhas inseguranças, de não me sentir às vezes apto, de não me sentir às vezes capaz de estar aqui com vocês. Eu me sinto improvável, mas algo tem aquecido meu coração nesses dias. Deus tem colocado algo no meu coração, que eu tenho começado a entender isso, de falar, cara, chega de se boicotar,
Eu tenho tentado colocar o meu coração aqui, gente. Por isso que eu falo que essa palavra, ela falou muito comigo. Talvez a gente se sinta o improvável, talvez aqui, adoração em vida, a gente não sabe ainda como vai ser. Talvez a gente não sabe como fazer direito. Talvez ainda a gente fique temeroso de errar. Mas se a gente se posicionar em obediência, se a gente colocar o nosso coração aqui prostrados, se a gente começar a clamar, eu tenho certeza que Deus vai nos usar nesse tempo como uma voz profética, assim como Ele usou Amós. Nós podemos ser uma voz profética nessa cidade, nós podemos ser uma voz profética nessa nação, não para nossa glória, não para mostrar para alguém, não, mas para a glória dEle, para o avanço do reino dEle. Deus olhou para a vida de Amós e Ele viu algo em seu coração que Ele poderia usar. E o mais incrível, meus irmãos, você não vê Deus forçando as suas palavras na boca de Amós. Deus não precisa forçar nada. Na verdade, primeiro Deus, Ele constrói em nós o seu caráter, Ele constrói em nós a identidade e os seus valores. Quando isso está bem formado dentro de nós, o caráter dele, a identidade dele, os valores dele, então algo acontece dentro de nós que nós começamos a queimar, nós começamos a entender como Deus entende, nós começamos a ver como Ele vê, e nós começamos então a fluir nos propósitos dele. Nesse dia, meus irmãos, Deus quer ver algo queimando nos nossos corações. Deus quer ver algo queimando na sua vida, aí dentro de você. Mesmo no meio desse caos que nos rodeia, mesmo em meio dessa sociedade corrupta, perversa, Deus quer ver algo queimando nessa igreja. Que a gente possa dizer uns aos outros aqui, gente, eu não sei o que está acontecendo, mas algo está queimando no meu coração. Que a gente possa se aquecer e não abafar isso. Não abafe isso que Deus está falando com você. Não abafe. Que a gente possa começar a se aquecer, que a gente possa um dia dizer, até como John Wesley, quando ele começou a ouvir o Evangelho, ele escreveu em um diário dele, eu estou estranhamente aquecido. Que a gente possa dizer isso. Gente, a gente está estranhamente aquecido. O que está queimando no seu coração nesses dias, meus irmãos? Se a gente conseguir identificar o que arde dentro de nós, a gente começa a entender um pouco do que nós podemos oferecer para Deus. Oferecemos para Deus o nosso pouco, e Ele pode fazer muito com isso. Nosso pouco é realmente pouco. Pode não ser refinado, pode ser ainda uma mistura ali de carne e espírito, mas em algum lugar, meus irmãos, nessa descoberta, nesse lugar de incômodo, naqueles momentos que você não consegue parar de pensar, é Deus trabalhando dentro de você, é o seu chamado em forma de semente. Amós não era um profeta profissional, ele não fazia parte do sistema religioso daquela época, ele nem ganhava a vida como profeta. Talvez isso o ajudou a ver melhor como as coisas estavam divergindo do coração de Deus. Algo arde no coração de Amós, seu coração se alinha com o de Deus, meus irmãos, e então Deus, Ele o chama e o envia para falar por ele. Amós foi chamado para falar por Deus. Olha que coisa fantástica, que coisa gloriosa, cara, falar por Deus. Você consegue entender o peso disso? Palavras proféticas então começam a brotar da boca de Amós.
A gente precisa perguntar para Deus nessa manhã: Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? Como o Senhor quer que a gente se mova nesses dias? Como o Senhor quer que a gente se mova nessa hora? Constrói em nós, Senhor, o seu caráter, os seus valores, Senhor. A gente não é profissional aqui. Mas com certeza, se nós entendermos isso, se nós posicionarmos o nosso coração em obediência, Ele vai nos usar. E para concluir, meus irmãos, já estou terminando. Eu queria voltar em Amós capítulo 7. No versículo 7, no começo do texto, nós vemos Amós, ele tem uma visão, e ele vê o Senhor pergunta para ele: Amós, o que você vê? A terceira coisa que Amós estava vendo. Amós vê então um fio de prumo, ele vê um prumo na mão do Senhor, descendo do céu, o texto fala mais ou menos assim: descendo do céu e medindo os caminhos, provarei o meu povo com este prumo. Nas duas primeiras visões desse texto que nós lemos, Amós intercede para Deus não fazer. Nas duas primeiras visões ali dos juízos de Deus, Amós então intercede para Deus não faça isso porque a gente não vai aguentar. Na terceira, Amós vê um prumo na mão de Deus. Amós vê um prumo na mão de Deus, e isso Amós silencia, Amós não clama para que Deus não faça aquilo. Essa visão de Amós do prumo, logo na sequência, Deus fala que destruiria a dinastia de Jeroboão, destruiria os templos, e Israel seria enviado para o exílio, né, que fala. E isso aconteceu 40 anos depois. Essa profecia de Amós se cumpriu já. Mas eu creio que esse fio do prumo, a gente pode aplicar hoje nos nossos dias. Eu até trouxe um prumo aqui, para vocês verem. Se você não sabe o que é um prumo, pedi para o Samir um prumo emprestado. Esse aqui é um prumo, ó. Você já conhecia esse equipamento aqui? Eu até dei um Google para ver uma definição melhor. Eu sei como que usa ele, mas, quer dizer, eu nunca usei ele, né? Eu nunca fiz uma parede. Mas o prumo, eu dei um Google para ver uma definição melhor. O prumo fala assim, ó: o prumo para o pedreiro é uma ferramenta utilizada para um alinhamento vertical, para garantir que as paredes não fiquem tortas. O prumo é um nivelador, geralmente utilizado na construção e engenharia civil. Então o texto fala que Deus colocará um fio de prumo. Apesar dessa profecia ter sido já concretizada, eu creio que Deus, nesses dias, Ele colocará colocará